Olá, eu sou o Jorge e junto à Rafaela nós iremos falar sobre a evolução do acelerador linear, como essa tecnologia tem beneficiado os serviços de radioterapia no Brasil. Aqui nós iremos falar desde o início dos primeiros equipamentos de teleterapia até os aparelhos com tecnologia mais avançada. Vamos lá! Primeiramente, nós precisamos entender o que é o câncer. O câncer atualmente é um problema de saúde pública em vários países. Essa doença está relacionada ao crescimento desordenado e acelerado das células do organismo, causando alterações na fita do DNA da célula, provocado por falhas no processo de divisão celular, podendo invadir tecidos, órgãos adjacentes, acometendo outras regiões do corpo, cujo este processo é chamado de metástase. Para o tratamento dessa patologia são realizadas cirurgias, quimioterapias e radioterapia, podendo ser empregada a concomitância de tratamento. A radioterapia é uma modalidade que consiste em destruir as células tumorais a partir de feixes de radiações ionizantes, podendo ser fragmentado em radioterapia de contato e à distância, denominado bracterapia e teleterapia, respectivamente. Neste contexto, a radiação é utilizada no tratamento de tumores por ter uma absorção seletiva dos raios se comparada aos tecidos sadios, devido ao planejamento realizado. Em outras palavras, quando se irradia um tumor, busca-se a absorção maior nas células tumorais e menor nos tecidos sadios. Dando início à radioterapia externa, no ano de 1900 aconteceu mais um grande marco. Iniciou-se a utilização desse tipo de radioterapia, que teve seu possível uso e impulso devido à grande cientista ganhadora do Prêmio Nobel, Marie Curie. Com o passar dos anos, foram construídas unidades de cobalto, aceleradores lineares, simuladores e sistemas computadorizados de planejamento, assim como equipamento de alta taxa de dose, com novos isótopos radioativos, para a bracterapia e também a teleterapia. Diante disso, houve uma necessidade de evolução das tecnologias para ampliar o tratamento e obter uma maior eficácia, garantir o maior grau de alcance de um tumor e minimizando efeitos adversos em estruturas adjacentes, garantindo assim o tratamento seja ele paliativo ou curativo, com maiores chances de sucesso. Sobre as doses de radiação e o tempo de aplicação, eles são calculados de acordo com o tipo e o tamanho do tumor. E isso é feito de modo controlado para destruir as células doentes e preservar as sadias. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, aproximadamente 70% dos pacientes com diagnósticos de câncer serão submetidos à radioterapia em alguma fase do seu tratamento. A evolução e os avanços tecnológicos melhoraram muito a eficácia com a qual a radioterapia é planejada e aplicada. Vários passos podem ser usados para diminuir a toxicidade em tecidos normais, incluindo técnicas de radiação precisas, seleção de volume decrescente para receber doses mais altas e manobras para excluir órgãos sensíveis do campo de radiação. Dando início nesse processo de evolução, os equipamentos de radioterapia utilizavam fontes de raios, as quais foram substituídas por fontes de césio-137 e de cobalto-60, depois que foi possível construí-las com alta atividade e tamanho reduzido. Este foi um grande avanço, pois com uma atividade específica da fonte maior, foi possível aumentar a distância entre o equipamento e o paciente. A partir das evoluções tecnológicas presentes no âmbito da teleterapia, é possível conciliar métodos radiológicos a fim de obter um melhor resultado final. Antes mesmo do paciente iniciar as sessões de radioterapia, o tecnólogo auxilia na etapa de simulação do tratamento, que se utiliza da tomografia computadorizada ou dos raios-x convencionais para localizar a região a ser irradiada, determinar a técnica adequada para o caso, seja ela 2D, 3D e MRT, dentre outras. Vamos lá, o que é um acelerador linear? O acelerador linear utiliza raio-x de alta energia aplicado sobre um tumor a fim de destruir as células cancerígenas e, com sua tecnologia, preserva o máximo de tecidos saudáveis ao redor. O equipamento é mais usado nos tratamentos de radiação de feixe externo para limitar os efeitos colaterais. Sobre o funcionamento dos aceleradores lineares, nós vamos abordar sobre como eles funcionam. E a produção de feixes de elétrons e raios-x, os fótons de alta energia, na radioterapia é realizada em um acelerador linear.
por meio de mecanismos de aceleração e colimação, cujos principais componentes são a fonte de energia, o modulador, fonte de micro-ondas, canhão de elétrons, magnetron, guia de ondas, tubo viajante e o cabeçote. A fonte de energia ela fornece pulsos de alta tensão, a fonte de elétrons e a fonte do micro-ondas. A fonte de elétrons, que consiste em um cátodo aquecido a uma alta temperatura e um anodo colocado em sistema de vácuo, ele produz elétrons por emissão termoiônica e injeta pulso de elétrons no guia de onda, em que são acelerados por meio da diferença de potencial entre os vários eletrodos ao longo do tubo, que provoca a inversão momentânea do campo elétrico. As ondas de radiofrequência produzidas pelo magnetron são impulsionadas para dentro do guia de ondas do acelerador linear. E esse mecanismo ele é sincronizado com a injeção de elétrons na estrutura aceleradora através do canhão de elétrons. Sobre a história do acelerador linear, iniciou-se em 1953. Um paciente, um menino de 2 anos, que sofria de um tumor no olho, foi o primeiro a se submeter a um tratamento de raio-x com acelerador linear médico. O tratamento salvou a visão da criança e ele viveu o resto da sua vida com a visão intacta. Aqui nós podemos ver a foto da criança fazendo o seu tratamento. Em 1960, foi introduzido o Varian Clinac 6/100, o primeiro acelerador linear de radioterapia totalmente rotacional. Em 1981, foi introduzida o Varian Clinac 2500, o primeiro acelerador linear médico de dupla energia. Em 1985, a Philips apresenta o SL25, o primeiro acelerador linear médico totalmente controlado digitalmente. No ano de 1988, a Varian apresenta o Varian Clinac 2100C, o primeiro acelerador linear controlado por computador da Varian. Em 1997, a terapia de radiação de intensidade modulada, que combina imagens com o acelerador linear, que fornecem centenas de feixes finos de radiação de qualquer ângulo. Já no início dos anos 2000, mais precisamente em 2004, foi implantada a radioterapia quadridimensional. Sobre as gerações, esses aceleradores eles possuem 5 gerações, e são elas: os aceleradores que produzem fótons de baixa energia utilizando tensões elétricas de 4 MV a 8 MV, aceleradores que produzem fótons de média energia utilizando tensões elétricas de 10 MV a 15 MV e elétrons, e aceleradores que produzem fótons de alta energia utilizando tensões elétricas de 18 MV a 25 MV e elétrons. Aceleradores que produzem fótons e elétrons de alta energia com operação controlada por computador e, finalmente, aceleradores que produzem fótons e elétrons de alta energia com modulação de intensidade do feixe. Segundo as especificações do manual, o acelerador linear Clinac 600C, fabricado pela empresa Varian Medical System, é um equipamento que utiliza radiação eletromagnética, raio-x, com energia de 6 MeV. Possui sistema de colimadores independentes e bandejas de projeção. Durante o tratamento são utilizados imobilizadores para garantir exatidão no posicionamento. Nos procedimentos de primeira vez, o físico médico e o médico, eles acompanham os técnicos para a verificação do posicionamento do paciente e ajuste do acelerador linear, de acordo com o planejamento prévio. E o posicionamento do paciente e a localização do alvo, elas são avaliadas periodicamente por meio de imagens, realizadas usando o próprio feixe de tratamento e atuam como controle de qualidade do tratamento. Para auxiliar no posicionamento dos pacientes, são utilizados acessórios, tais como o belly board, back fix, apoio de joelhos e máscara de imobilização. São utilizados também blocos de colimação, constituídos de materiais pesados, para que possa blindar a radiação em tecidos e órgãos sadios que não devem ser irradiados, e filtros físicos para homogeneizar a dose, podendo variar entre 15, 30, 45 e 60 graus. O acelerador linear 2100C da empresa Varian Medical System utiliza a radiação eletromagnética para o tratamento com raio-x de energias de 6 a 10 MeV para fótons e feixes de elétrons com energia de 6 e 10 MeV, para fótons e feixes de elétron com energia de 4, 6, 9 e 12 até mesmo 15 MeV. Este aparelho possui sistema de multifolhas com 26 pares de lâminas que protege a área ser popada, evitando efeito biológico indesejado nos tecidos sadios. É possível realizar o tratamento de diferentes sítios
como por exemplo cabeça, pescoço, mama e próstata. Além disso, é factível tratar casos com planejamentos de IMRT e 3D convencional. Em IMRT é realizado o controle de abertura e fechamento de lâminas para a delimitação do local a ser tratado, definindo a região da dose a partir da colimação das lâminas. O acelerador linear Electa Synergy Platform, desenvolvido pela empresa Electa, ele é capaz de produzir flashes de fótons com energia de 4, 6 e 10 MV e flashes de elétrons com energia de 4, 6, 9, 12 e 15 MeV. Possui sistemas de multilâminas, usualmente com 40 pares de lâminas, cuja espessura é de 1 cm e largura de 15 cm, tendo formato arredondado nas extremidades, com raios de aproximadamente 150 mm. E as lâminas elas são constituídas por uma liga de tungstênio. Sobre a técnica 2D Alvemate, a radioterapia convencional 2D ela consiste em aplicar altas doses de radiação ionizante a lesões localizadas através de imagens radiológicas bidimensionais, como radiografias feitas em equipamentos de radiodiagnósticos convencionais, em simuladores ou até mesmo pelo próprio aparelho de radioterapia em que o tratamento será feito. Os aceleradores lineares eles são equipamentos destinados a este tipo de tratamento, uma vez que os campos de radiação não são complexos e comumente necessitam apenas de blindagens com geometria regular, de fácil modelagem e manuseio. Moldes, suportes ou máscaras podem ser necessários para o conforto e também imobilização da região a ser tratada. Com a radioterapia 3D conformacional, é possível visualizar e delinear as estruturas a serem tratadas, os órgãos que devem ser protegidos, definir geometrias de planos para poupar os órgãos sadios e maximizar a dose na área tumoral e avaliar a relação dose-volume para cada área de interesse. Muitas lesões englobam ou abraçam órgãos de risco, deixando limitada a técnica 3D conformacional, mas com opções de outras técnicas a serem empregadas, como por exemplo o IMRT. Segundo informações do Serviço de Radioterapia do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a IMRT é a técnica do planejamento inverso, ou seja, primeiro delimita-se as estruturas adjacentes e depois a dose otimizada para o volume alvo. O acelerador que vai tratar com a técnica de IMRT ela precisa ter um colimador multilâminas com funcionamento dinâmico. Essa técnica ela consiste em um arco que realiza um movimento de 360 graus, funcionando diretamente e disparando radiação para o paciente, permitindo a maior dose de radiação e redução do tempo total do tratamento. O sistema de gerenciamento precisa estar disponível para que o tratamento seja seguro. O sistema de controle de qualidade ele tem que ser capaz, no mínimo, de medir dose absoluta e relativa destes planejamentos dinâmicos, isto em adição ao controle de qualidade da máquina. E o que temos de melhor no mercado hoje em dia? Nós temos o Electra Versa HD. Este equipamento usa inteligência artificial e agiliza o tratamento do câncer, reduzindo o número de sessões em até 80%, graças a técnicas de hipofracionamento. Por meio de técnicas modernas de imagens de alta definição, é possível entregar doses de radiação para o tumor, minimizando as doses recebidas pelos tecidos circundantes normais, diminuindo os efeitos colaterais. O tamanho reduzido de lâminas virtuais permite também o tratamento de múltiplos alvos simultaneamente. Intrabim. O equipamento é uma tecnologia inovadora para o tratamento radioterápico intraoperatório de pacientes com câncer de mama. E além do câncer de mama, também oferece outras alternativas de uso. Funciona como importante auxílio aos tratamentos da coluna cervical, a exemplo da cifoplastia ou vertebroplastia, realizados quando os ossos tornam-se fracos em consequência de doenças como a osteoporose, ou para ajudar a retirada de tumores na região. Ademais, recomendado também para tumores superficiais do cérebro e para variados tipos de câncer na pele, com exceção da melanoma, cuja agressividade requer uma extração através da cirurgia.
A tecnologia ela é aplicada em casos selecionados, em uma dose única de radiação, reduzindo o tempo do tratamento para 30 minutos, e o modelo convencional ele dura entre 5 a 6 semanas. Sobre a importância do tecnólogo em radiologia no serviço de radioterapia, ele é aquele que executa o tratamento orientado pelo dosimetrista e o físico, e ambos têm um papel super importante no tratamento radioterápico, pois são eles que operam os equipamentos de radioterapia. São os tecnólogos que posicionam diariamente o paciente a cada sessão, garantindo o sucesso do tratamento planejado, operam as máquinas de diagnóstico por imagem e posicionam os pacientes para exames de diagnóstico, utilizados no planejamento do tratamento, com trabalho baseado em cuidados complexos de forma individualizada e, acima de tudo, com muita humanização. É importante lembrar que para ter um bom diagnóstico precisa-se de uma boa imagem, e por trás de uma imagem de qualidade existe um bom profissional. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a evolução dos aceleradores lineares. Esperamos que tenham gostado. E muito obrigada por nos acompanhar até aqui.